Estamos aqui com mais um programa Educare com vocês, aqui pelo canal NET Cidade. Nosso tema de hoje, música. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Meu convidado de hoje é Fábio Rogério José, que é professor de música, músico, formado pela Escola Livre de Música, né, Fábio? Isso mesmo. E ele vai contar um pouco para a gente aqui sobre essa coisa linda que tem em tudo que a gente faz na vida, que é a música. Isso mesmo, vamos falar a respeito. Bom, a música existe desde os primórdios, lá dos homens da caverna. E como que surgiu, como que a música foi evoluindo para o que é a música hoje? Na verdade, alguns estudiosos insistem em dizer que o homem, antes de aprender a falar, o homem já fazia música. Então, o meio de comunicação do homem das cavernas ou do primata era justamente feito por percussão, batia-se madeiras, batia-se ossos, eles se comunicavam também em diferentes alturas, em tons diferentes. Então, de acordo com o que o homem queria expressar, ele elevava o seu tom de voz, ele abaixava o seu tom de voz, e isso foi virando uma linguagem até que surge as palavras, até que surge o meio de comunicação. Isso são o que os estudiosos dizem. Não sei até onde isso é realmente verdade. E o que acontece? No seu primórdio, a música ela era usada basicamente com três funções, né? Então, a música ela era usada nas festas, em geral. Então, não existia, assim como hoje não existe festa sem música. É verdade. A música ela era usada nas festas também religiosas. Então, todos os cultos que existiam tinham a música como pano de fundo, seja a música sincopada, seja a música melódica, seja a música produzida por instrumentos ou só pela voz humana, né? E a música era muito usada também como tema de guerra. Certo. Então, no primórdio, a música era usada basicamente dessa forma. E com o passar dos anos, a religião foi se organizando, então música e religião sempre muito interligados, música e guerra sempre muito interligados, as nações se dividiam, a primeira coisa que se fazia era um estandarte, uma bandeira e o hino. Que identificava aquele grupo. Exatamente, o hino daquele grupo. As religiões, elas eram diferenciadas também pelo seu estilo musical. E assim foi se dando a evolução da música até principalmente a Idade Média, né? Até a Idade Média era basicamente assim que se usava a música. Eventualmente para expressar um sentimento, eventualmente uma música em homenagem, mas esse era o uso principal da música no seu início, no seu começo. E a gente não pode deixar de falar que a própria natureza tem uma música própria, né? Tudo que o som de uma cachoeira, os animais, os pássaros, né? Que tem assim, coisas maravilhosas que não são aprendidas, né? São instintivas, eles nascem com aquilo. Mas, no caso, os humanos, a gente tem que aprender a tocar música, né? Isso. E como que começou? Porque tem as 7 notas musicais, né? E por que os nomes do, ré, mi, fá, sol, lá, si? De onde surgiu isso? Na verdade, muito bem colocado o que você disse sobre os sons da natureza. O homem começa a cantar, a querer fazer música imitando a natureza. Então a música nada mais era no começo do que a imitação. E aí alguns povos, principalmente os gregos muito artísticos, né, começaram a organizar padrões musicais. Na Idade Média, a igreja a católica, a igreja predominante na Europa e no mundo que eles conheciam, resolveu organizar a música. E aí trouxeram alguns estudiosos, alguns padres mesmo, que conheciam de música e pediram para organizar uma forma que pudesse se comunicar isso daí. E aí pegaram uma música que era usada nos cultos a São João Batista, e essa música ela era feita em 7 versos. Cada verso em uma altura diferente. E pegaram a primeira sílaba de cada um desses versos e essa primeira sílaba passou a dar nome a essas 7 notas musicais.
Então, a primeira sílaba era ut, não era o dó. Tá. A segunda sílaba, o ré. A terceira sílaba, o mi. A quarta sílaba, o fá. A quinta sílaba, o sol. A sexta sílaba, o lá. A sétima sílaba, na verdade, era a junção das iniciais das duas últimas palavras. Certo. Então, juntaram e virou si. Isso perdurou durante muitos séculos, até que em 1610, depois de muito utilizarem esse método, trocou-se o ut pelo dó, porque o ut era uma sílaba muito difícil de se solfejar. Então, na hora de solfejar, ut, ré, mi, era muito mais complicado. O solfejar é quando você está lendo a partitura, a pauta musical. Isso, é você cantar a pauta musical. É literalmente você falar os nomes das notas na altura certa. E a partir disso, essa organização se tornou universal. Hoje, no mundo inteiro, se usa essa forma para organizar a música. Na verdade, desde do século X, não houve grandes modificações na escrita musical. Desde o século X, é da mesma forma a escrita musical. Inclusive, todos os termos em italiano, por ter sido organizado pela Igreja Romana, então todos os termos da música oficialmente são termos em italiano e nunca houve uma modificação. A única coisa é que, assim, os países de língua de origem anglo-saxônica, né, os países que falam inglês, né, eles não adotaram esse padrão do ré, mi, fá, sol. Eles adotaram um padrão usando as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G. Então, a única coisa é a forma de se pronunciar, mas a pauta, o pentagrama, as divisões rítmicas, tudo isso não mudou. É o mesmo há 1000 anos. Você falou dos gregos e música tem muito a ver com matemática também, né? Muito. Totalmente, né? Totalmente a ver, totalmente a ver. Primeiro, assim, uma nota musical, ela é medida pela quantidade de ciclos que o som vai dar, a onda sonora vai dar. Então, tudo na música é matemática. Você vai multiplicando esses ciclos e chegando a notas diferenciadas. Então, você tem desde a sonoridade, então, as alturas propriamente ditas das notas, até a divisão rítmica, tudo com base na matemática, né? Essa foi a necessidade que surgiu lá na Idade Média. Você conseguir explicar música. Como explicar música? Com a matemática. Como explicar uma ciência que não é exata de forma exata. Aí adotou-se o padrão matemático para a música. E os instrumentos musicais? Quando, assim, que a gente tem vários, cada região, cada cultura tem alguns instrumentos específicos, mas, por exemplo, os instrumentos que fazem parte de uma orquestra, né? As cordas, os metais e... são as cordas, as madeiras, né? Os metais e a parte percussiva. Também surgiu na Idade Média? A grande maioria se desenvolveu a partir disso. Tá. Quando você muda, quando você deixa de ter a música só para festa, você deixa de ter a música só para exaltação religiosa e só para guerra, começa a se pesquisar em torno da música, porque a música deixa de ser um acessório e passa a ser o foco principal. Então, antes disso, ninguém ia a algum lugar para ouvir música. A pessoa ia à festa e lá tinha música. A pessoa ia para uma celebração e lá tinha música. A pessoa ia para a guerra e lá ia a música na frente, né? Então, é óbvio que primeiro surgem os instrumentos mais rudimentares. Então, você tem as cornetas, você tem os instrumentos feitos de madeira, você tem os instrumentos feitos de ossos de animais, os instrumentos de percussão. E aí, com o passar do tempo e a necessidade, eu sei que é estranho falar disso, mas a tecnologia que surge a partir do século X, começa-se a desenvolver técnicas de formato de instrumento. Então, descobre que se o instrumento for mais arredondado, ele produz um tipo de som. Se ele for oco, ele produz outro tipo de som, e assim por diante. Isso tudo por tentativa e erro, porque não se tinha ainda também estudo científico, né, de acústica, não se tinha isso... Mas será que tem um erro nisso também? Na não, música? Tentativas. Porque E aí agora a surge gente tem os instrumentos, ou tem muita coisa que assim, não,
se tem explicação do porquê que aquilo acontece, né? Mas a última grande invenção foi o piano. Tá. Né? E o piano nada mais era também do que uma tentativa. Foi se tentando. E aí, conforme surgem novas tecnologias, então você tinha lá o instrumento de corda que era feito a corda com tripa de animal. E a gente fala em tecnologia, a gente pode pensar alguma coisa eletrônica. E não, você usar o chifre de um animal, naquela época, era uma inovação tecnológica. Entalhar a madeira, né, você escavar a madeira para fazer o som, eram as inovações tecnológicas. Né? Então, uma inovação ultra tecnológica aconteceu no século passado nas escolas de samba. Então, o que acontecia? As escolas de samba tinham seus instrumentos de percussão, onde se esticava um couro de um animal para tocar. Então, o pandeiro era feito com couro de animal. E eles saíam no desfile de escola de samba, e aí chovia. O que acontecia com o couro do animal? Ele encurnilhava, né? Ele diminuía e perdia-se a afinação. Então, uma grande tecnologia foi a pele sintética para o instrumento de percussão. Então, não é nada digital, é uma pele sintética que revolucionou as apresentações. Né? É buscar uma resolução para um problema, né? Sempre, né? A evolução humana partiu disso e na música não foi diferente. Né? Exatamente. Bom, nós estamos aqui conversando hoje sobre música. O meu convidado, Fábio Rogério, que é músico, ele estudou muito, né? A gente fala, músico, às vezes músico não precisa estudar muito, chega lá tocando, e não é bem assim, né, Fábio? Músico não precisa estudar muito, só a vida inteira. Só a vida inteira. Já é suficiente, né? A diferença primordial da música para tantas outras profissões é que é muito mais difícil você optar pela música depois de uma determinada idade do que se você vier para uma outra profissão. A música você tem que ter a sorte de o seu pai, a sua mãe perceberem que quando você ainda era criança, era a hora de te colocar numa escola de música e entender que você vem a vida inteira fazendo isso e quando chega uma determinada idade, você pode fazer uma opção por ela. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.